Meu nome é Carol. Hoje eu vou falar sobre economia colaborativa. Você já conhecia a frase "a experiência vale mais do que a posse"? Pois bem, o pensamento de comprar e acumular perderam espaço para a permissão de novas experiências. Essa visão deu origem à chamada economia compartilhada. Mas o que é e como funciona essa nova maneira de pensar e consumir? Para entendermos melhor o que é economia compartilhada, primeiro precisamos entender o que é economia e qual a sua função. A economia é a ciência de estudo dos recursos escassos ou como a sociedade administra, ou seja, a economia estuda a maneira como a sociedade produz, transporta, comercializa e consome produtos e serviços que vêm desses recursos. Então, o objetivo da economia é de gerar bem-estar para as pessoas. Na economia tradicional, partimos do princípio da escassez, nos organizamos de maneira hierárquica e chegamos em processos de competição. Já na economia colaborativa, partimos do princípio da abundância, nos organizamos de maneira distribuída e chegamos em processos de colaboração. Enquanto na economia tradicional podemos citar os agentes econômicos como sendo os porteiros ou aqueles que vão garantir que somente terão acesso a produtos e serviços aqueles que tiverem recursos para acessá-los, na economia colaborativa, os agentes econômicos são como conectores, ou seja, fazem com que o recurso chegue de onde ele está para quem precisa dele. Ao contrário da economia tradicional, na economia colaborativa os papéis não são tão claros, mas sim mistos e ambivalentes. A economia colaborativa teve início com a crise de 2008, quando o modelo hiperconsumista tornou-se insustentável e inviável. Opções que estabelecessem uma relação mais adequada com o meio ambiente, que fizesse uso de tecnologia e utilizasse o boom das redes sociais se mostraram positivas e promissoras. Foi assim que a economia colaborativa se estabeleceu como uma nova maneira de consumir. O objetivo era utilizar serviços e produtos sem precisar possuí-los, assim como quando você usa seu aplicativo para alugar uma bicicleta. Segundo a Forbes, esse novo modelo gerou uma receita de 3,5 bilhões de dólares, valor que cresce cerca de 25% ao ano. A economia colaborativa vem mudando não só a relação dos indivíduos com os bens, mas também em relação às pessoas. Com cada vez mais tecnologia, conseguimos ter acesso a um mundo no qual a colaboração e reputação de outros usuários em escala global importa. Novas maneiras de lidar com o consumo estão surgindo, e não somente os usuários são beneficiados, mas também a economia como um todo. Mas, por outro lado, apesar de ser menos burocrático, de forma bilateral e com custos mais baixos que os modelos convencionais, há quem argumenta sobre as desvantagens desse tipo de economia. Os problemas sofridos pela Uber em razão da regulação governamental e oposição dos taxistas, por exemplo, ameaçaram o negócio em várias oportunidades. Um outro ponto é a precarização do trabalhador. No Uber, por exemplo, a companhia fica com a porcentagem do valor cobrado por uma corrida. As empresas de serviços mais tradicionais se veem ameaçadas e argumentam que a economia compartilhada causa concorrência desleal, já que não conseguem acompanhar os avanços
tecnológico sofrendo com a redução da clientela. Portanto, a economia compartilhada divide opiniões a respeito de seus pontos positivos e negativos, mas certo é que esse novo modelo, com a ajuda da tecnologia, impacta de forma definitiva as relações de consumo.